Bem-vindos ao Mentoria Português Prática 2, esquema SVI, sujeito e verbo intransitivo. A oração a ser analisada agora é Pedro orou. Pedro orou. Quais as classes gramaticais dessa oração? Pedro é um substantivo. Substantivo a gente identifica com a cor vermelha. Então vamos colocar aqui, lembrando sempre que a classe gramatical refere-se à função da palavra isoladamente, né? Então, o que é o substantivo é o que nomeia tudo que existe. E orou é um verbo, né? O verbo é identificado pela cor amarela. Olha aqui, nosso padrão de cores, amarelo. Então, no diagrama, nós já aprendemos aqui que do lado esquerdo tem aqui o S, aí fica o sujeito. Do lado direito fica o predicado. Então, qual é a oração? Pedro orou. Quem é o sujeito dessa oração? Sobre quem eu estou falando? Sobre Pedro. O que é que eu estou falando sobre Pedro que ele orou? Quem é a palavra mais importante, ou seja, o núcleo dessa oração do sujeito? É Pedro. E quem é o núcleo do predicado verbal? Orou. Esse verbo é um verbo intransitivo. O núcleo do predicado verbal orou. Ou seja, aqui tem um predicado, o predicado tem várias partes e a parte verbal é orou. Muito bem. Então, nós vamos mostrar aqui agora como fazer a análise no caso de se eu acrescentar aqui um predicativo do sujeito composto. Olha, Pedro orou feliz e alegre. Pedro orou feliz e alegre. Como que eu faria para diagramar, identificar, né, esse predicativo do sujeito? Estou arrumando ele aqui. Vamos lá. O predicativo do sujeito, nós já vimos que é esse diagrama aqui, né? Peguei ele aqui, colocar ele aqui, colocar até mais para perto assim. Qual é, então, o predicativo do sujeito, o diagrama do predicativo do sujeito composto? Você tem aí feliz e alegre com uma conjunção. Olha, Pedro orou feliz e alegre. Então, esse é o diagrama. Você tem que colocar o diagrama do predicativo do sujeito, só que colocar agora um diagrama dele composto. Então, é assim que eu diagramo feliz e alegre. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que meu sujeito é Pedro e meu predicado é que ele orou feliz e alegre. Qual é o predicado? Orou feliz e alegre. Quem é orou aqui nessa oração? Ele é o verbo intransitivo, o núcleo do predicativo do sujeito, aliás, do predicado verbal. Agora, quem é o predicativo do sujeito? Feliz e alegre. Nele eu tenho dois núcleos. Um núcleo, aí então eu mudaria essa sigla para cá, porque aqui é um núcleo 1 do predicativo sujeito, aqui é o núcleo 2 do predicativo, ligado por uma conjunção. Muito bem, se eu mudo também para fazer o sujeito composto, vou tirar todo mundo aqui dessa forma para andar mais rápido. Depois eu volto com eles. Então, se eu mudar a oração assim, ó. Pedro, tirar todo mundo aqui. Pedro e João. Obviamente, vou mudar o verbo aqui, oraram. Oraram. Então, aqui também eu mudo, né? Oraram. Então, como é que fica esse Pedro aqui? Pedro e João. Como é que fica o sujeito composto? Eu tiro Pedro aqui, coloco, então, dessa forma. Bem, aí eu venho aqui, movimento esse camarada aqui, diminua a diagramação. No nosso material você já não tem que fazer isso, tá? Ele já vai impresso, tudo no tamanho, com os flashcards das palavras, você só faz colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, fica assim analisada essa oração. Pedro e João oraram. Se eu quiser acrescentar palavras, meus queridos Pedro e João, aí obviamente ia entrar aqui o meus, eu ia ter um outro diagrama aqui fechando, enfim, tem outra forma, depois a gente mostra essa parte, mas por enquanto
Só para vocês verem aqui como que fica essa parte da diagramação. E aqui, agora, quem é o sujeito dessa oração? Pedro e João. Quem é o predicado? Oraram. Se eu quiser agora, como eu disse, né, acrescentar lá que eles oraram felizes e alegres. Felizes e alegres. Muito bem. Vou afastar agora aqui, está ficando sem espaço. Dá uma melhorada nessa estética aqui. Deixa eu só diminuir a área de trabalho aqui deles. Facilitar, né? Aí a oração fica até mais livre lá em cima. Então, vou pegar aqui, ó, diagrama, aí fica fácil, Quem é o meu sujeito aí? Aí, óbvio, que eu vou ter que mudar aqui, né? Flashcard, felizes. E aqui também. Alegres. Então, Pedro e João oraram felizes e alegres. Pedro e João, ligado por conjunção. Aqui também ligado por conjunção. Aqui eu vejo as 10 classes gramaticais. Então, a oração a ser analisada é Pedro e João oraram felizes e alegres. Quais são as classes gramaticais dessa oração? Pedro e João são substantivo. E é uma conjunção. Oraram é verbo. Felizes, alegres são adjetivos e aqui conjunção também. Quais são as funções sintáticas dessa oração? Pedro e João é o sujeito e oraram felizes e alegres o predicado. As funções sintáticas do sujeito são Pedro, João, núcleo do sujeito, núcleos, né? Ligados pela conjunção e. As funções sintáticas do predicado são oraram, verbo intransitivo, núcleo do predicativo do sujeito, do predicado verbal, e as funções sintáticas do predicativo do sujeito é felizes e alegres, predicativo do sujeito, e felizes, alegres, núcleos do predicativo do sujeito. Aí eu tenho até uma forma de identificar esses núcleos, ó. Eu posso pôr, no caso aqui, S1, sujeito 1, sujeito 2. O negócio agora é S2. Muito bem. Tá aí. Então, é dessa maneira que a gente analisa as funções tanto das classes gramaticais quanto das funções sintáticas da oração pelos diagramas gramaticais sintáticos. Dessa forma, a gente consegue perceber com clareza e dominar realmente a gramática da nossa língua. Então, espero que goste e vamos para mais um vídeo. Forte abraço.